Se nada mais funcionou, o heavy duty pelo menos fez com que alguns fisiculturistas começassem a pensar de forma diferente. Que não mais aconteça dos fisiculturistas aceitarem as rotinas de treinamento ou regimes alimentares de alguém apenas porque ele ganhou alguns títulos. Sabemos agora que, na grande maioria dos casos, é uma predisposição genética superior que foi responsável pelo desenvolvimento da maioria dos campeões. Mas vamos além de questionar as práticas de treinamento individuais e vamos direto à base do treinamento convencional. Onde está escrito, por exemplo, que uma repetição deve ser seguida imediatamente por outra? Quem diz que um peso deve ser usado nos exercícios que seja leve o suficiente ou pesado o suficiente para permitir a realização de 10 repetições? Tais perguntas são, é claro, retóricas. Pois percebemos que realmente não existem regras rígidas assim. E ainda mais, essas perguntas implicam que a maioria de nós treina de acordo com a tradição, convenção e imitação. Ninguém nunca riscou em pedra que uma repetição deve imediatamente seguir outra. Parece apenas a coisa natural a se fazer. Então por que fazer diferente? E afinal, 10 é um número redondo bonito, então por que não fazer 10? É um ponto bem conhecido neste momento que a intensidade do esforço é o fator único mais importante que influencia a taxa de crescimento muscular esquelético. O esforço muscular impõe um estresse em nossos músculos e sistemas físicos gerais, o que nos faz adaptar a esse estresse particular desenvolvendo músculos maiores e mais fortes. E à medida que nos adaptamos a um certo nível de estresse de treinamento, como um iniciante em uma rotina convencional básica, crescendo e ficando mais forte, níveis cada vez mais altos de estresse são necessários se desejamos continuar progredindo. Continuar a realizar tarefas ou levantar pesos que já estão bem dentro de nossas capacidades existentes fará pouco ou nada para estimular o crescimento muscular. Você deve perceber que o crescimento muscular é uma defesa contra o estresse do esforço muscular intenso e o crescimento muscular cessará quando o esforço que você está gerando em seus treinos não for mais intenso o suficiente para ameaçar o corpo o suficiente para fazê-lo se defender. Isso pode parecer um pouco técnico e teórico, mas acho que faz sentido quando você pensa sobre isso. Para o iniciante, quase qualquer tipo de treinamento é estressante o suficiente ou intenso o suficiente para induzir a adaptação através do aumento de tamanho e força. Ir de nenhum treinamento para qualquer tipo de treinamento, mesmo um tipo de intensidade mais baixa ou moderada, representa um aumento dramático no estresse e na intensidade. Que o corpo do iniciante normalmente é exposto em sua rotina diária e por um tempo isso o fará progredir simplesmente adicionando peso aos seus exercícios e descansando por períodos mais curtos e fazendo o mesmo treino menos vezes. O fisiculturista iniciante progredirá conforme o iniciante progride, no entanto, e o fisiculturista intermediário para um estágio mais avançado adicionando músculo, a fórmula se torna mais e mais complexa devido às mudanças em sua fisiologia que acompanham o crescimento muscular. Quanto maiores seus músculos ficarem, maiores se tornarão as demandas impostas aos recursos e reservas do seu corpo durante essas contrações musculares intensas. Os fisiologistas descobriram que o indivíduo médio tem a capacidade de aumentar sua força e, portanto, sua capacidade de gerar intensidade em cerca de 300%. Uau! Sua capacidade de se recuperar do estresse intenso, por outro lado, aumenta apenas em 50%. Então, à medida que ficamos mais fortes, a probabilidade de overtraining aumenta dramaticamente. Muitos fisiculturistas, ou a maioria dos fisiculturistas, no entanto, seguem um tipo de treinamento que é justamente o oposto do que deveria ser. Em vez de aumentar a intensidade do esforço e reduzir a duração do esforço à medida que progridem, eles fazem exatamente o oposto. Eles diminuem a intensidade do esforço e prolongam a duração do esforço. Em outras palavras, à medida que continuam a progredir, pensam que precisam tornar seus treinos cada vez mais longos. E, inevitavelmente, o que tem que acontecer, por causa da natureza da relação entre intensidade e duração, é que a intensidade diminui e seu progresso desacelera ou para completamente. Cerca de 1 ano e meio atrás, eu tive um recente passo em meu progresso, embora estivesse treinando do meu jeito habitual, ou seja, muito pesado com todo o nosso esforço em cada série. Parecia que não conseguia adicionar muito em termos de massa adicional. Discutindo isso minuciosamente com um fisiologista do estresse, descobri que meu corpo havia se adaptado a um certo nível de intensidade e a certos métodos,
nomeadamente o pré-exaustão e o treinamento com repetições forçadas. O problema era que agora eu estava tão forte e minha capacidade e disposição para gerar esforço máximo aumentaram tão dramaticamente que cada repetição de um conjunto normal de 6 repetições era severa o suficiente para que a falta de oxigênio e o acúmulo de ácido lático fossem imediatos desde a primeira repetição, e isso impedia um esforço máximo completo no final. O que eu precisava era de um método que permitisse contrações máximas e intensas, enquanto retardava o acúmulo de metabólitos e o início da falta de oxigênio para evitar esforço ultra intenso. O método que atende a esses requisitos foi o treinamento com rest pause. Com o treinamento com rest pause, eu aqueço uma área específica minuciosamente primeiro fazendo alguns conjuntos com um peso mais leve, levando ao peso pesado. Em seguida, seleciono o peso para o rest pause, primeira repetição do conjunto, que é o máximo para uma única tentativa. Claro, isso garante a máxima intensidade de esforço. Após realizar essa primeira repetição completa, coloco o peso no chão e descanso por no máximo 10 segundos para permitir que a falta de oxigênio se normalize e permitir que os produtos residuais saiam do músculo. Isso permitirá que minha segunda repetição com o mesmo peso seja outra repetição de máxima intensidade total. Você precisará de um parceiro para o treinamento de pausa para descanso, obviamente, pois você pode não ser capaz de fazer uma segunda repetição completa sem a ajuda dele. E certifique-se de que essa assistência seja apenas o suficiente para você mal ser capaz de completar essa segunda repetição. Após a segunda repetição, coloque o peso no chão novamente e descanse por 10 segundos. Neste momento, no entanto, o peso deve ser reduzido em provavelmente 20%, para que você possa fazer pelo menos uma repetição completa por si mesmo. Após 10 segundos de descanso, pegue o peso reduzido e faça outra repetição deliberada e controlada. Descanse novamente antes da quarta repetição, talvez até 15 segundos agora, já que você estará muito fatigado, e faça a quarta repetição com a ajuda do seu parceiro. Eu não tentaria fazer mais do que 4 ou 5 repetições no máximo no estilo de pausa para descanso, pois é muito intenso e exigente. Tão exigente que você realmente não pode apreciá-lo até experimentá-lo. Você deve perceber que com o treinamento com rest pause, cada repetição do conjunto é um esforço máximo total, não apenas a repetição final, como é o caso dos métodos convencionais. Isso é o que o torna tão diferente e tão produtivo. A intensidade deu um salto quântico para cima. Eu também recomendaria não mais do que um conjunto por exercício no estilo rest pause pelo mesmo motivo. Lembre-se, não posso enfatizar o suficiente. Quanto maior a intensidade, maior a probabilidade de overtraining. Lembre-se de que uma vez que você induz o crescimento muscular através do treinamento árduo, você deve permitir que esse crescimento ocorra. Se você está constantemente overtraining e não se dando tempo suficiente entre os treinos para se recuperar, como você pode esperar crescer? Lembre-se de que você precisa se recuperar primeiro, o crescimento acontece secundariamente. Eu também sugeriria que você não faça mais do que um total de 3 séries por parte do corpo. Você também pode incorporar o rest pause em sua rotina normal de heavy duty, por exemplo, ao treinar o peito. Você pode fazer um conjunto de supino inclinado no estilo rest pause e depois prosseguir com 1 ou 2 ciclos de pré-exaustão com repetições forçadas e negativas e assim por diante. Se você decidir experimentar exclusivamente o treinamento de rest pause, não continue com o programa por mais de 4 a 6 semanas, pois é tão mentalmente exigente quanto fisicamente e pode fazer com que você se esgote e perca a motivação. No entanto, se decidir usar pausas para descanso, mantenha-se fiel aos conceitos fundamentais do Heavy Duty. Conceito. Número 1. Execute todos os movimentos de forma muito deliberada e controlada. Não tente puxar, sacudir ou rebater pesos pesados, isso é o que causa lesões nas articulações. Levantar pesos pesados não causa lesão, é quando você tenta rebater, sacudir e empurrar os pesos pesados usando a força do impulso que você lesiona o tecido conectivo. Número 2. Sempre enfatize o negativo ou a descida do peso. Existem fisiologistas do exercício que acreditam que a grande maioria dos benefícios a serem obtidos com o treinamento com pesos vem do aspecto negativo da repetição, ou seja, abaixando o peso. Número 3. Mantenha suas séries baixas. Nunca faça mais do que 5 séries por parte do corpo. À medida que você continua a progredir, suponho que seja um tanto natural querer adicionar mais e mais ao seu treino, porque seu entusiasmo está crescendo e sua energia está aumentando.
No entanto, talvez o exercício mais importante que você possa realizar seja o exercício de restrição. Restrinja essa tendência de sempre querer fazer mais. Lembre-se de que seu corpo precisa se recuperar. Quando você faz muitas séries de alta intensidade, não vai dar ao seu corpo tempo suficiente para se recuperar entre os treinos. Número 4. Nunca treine mais do que 4 dias por semana, e em alguns casos até 4 dias a cada 7 dias é muito treino. O que deve guiá-lo é o quanto de progresso você está fazendo. Se você não perceber progresso imediato com o treinamento de heavy duty ou treinamento de pausa para descanso, então, provavelmente não está se dando tempo suficiente para se recuperar. A intensidade de esforço envolvida no treinamento de heavy duty é mais do que suficiente para induzir a estimulação do crescimento. Então, se na verdade você não está percebendo tal progresso, então não está se dando tempo suficiente para se recuperar entre os treinos e crescer também. Talvez treinar 4 dias a cada 9 ou 10 dias seria melhor. Novamente, essas coisas não são preordenadas, não estão riscadas e marcadas. Ninguém nunca disse que você tinha que montar sua rotina de treinamento de acordo com um rígido cronograma de 7 dias por semana. Talvez 4 dias a cada 10 dias seria melhor, se a intensidade for suficiente. Então, o único outro fator que pode ser culpado por você não perceber mais progresso é o tempo insuficiente para se recuperar entre os treinos. A pergunta pode surgir agora: para onde vamos depois do treinamento de pausa para descanso? Como você poderia possivelmente treinar com mais intensidade do que isso? Bem, as respostas são novos métodos de treinamento de heavy duty, treinamento infratônico e treinamento de contração omni. O treinamento infratônico é muito semelhante ao treinamento com rest pause, e cada repetição é um esforço máximo, com a diferença adicional, no entanto, de que o aspecto negativo de cada repetição também é máximo. Em outras palavras, você fará sua repetição máxima de pausa para descanso regular, mas agora também vai baixar o peso muito lentamente, com um pouco de pressão adicional para baixo fornecida pelo seu parceiro de treinamento. Na maioria dos casos, o peso que permite uma repetição positiva máxima será suficiente para a repetição negativa que segue. Onde não for, novamente sugiro que seu parceiro forneça resistência adicional para baixo, pressionando o peso enquanto você luta para cima. Seu parceiro deve ter muito cuidado, no entanto, e não fornecer tanta pressão para baixo que você perca o controle e se machuque. Ele tem que estar muito atento ao que você está fazendo, e se ele não estiver, ele pode fornecer muita pressão e causar uma lesão. Tenha em mente que a chave para gerar mais e mais esforço é tornar cada contração muscular tão severa e intensa quanto possível. No meu livro Heavy Duty, mencionei o fato de que nossos músculos esqueléticos têm 3 níveis de força: positivo ou elevação, estático ou segurando, e negativo ou abaixando o peso. Cada um desses se refere a um tipo diferente de contração, concêntrica, excêntrica e estática. O método de intensidade final seria um que proporcionasse um esforço máximo em cada um desses tipos de contrações em cada repetição. Daí vem o nome do método, contração omni ou todas as contrações. Após o aquecimento, escolha um peso que permita uma única repetição máxima, como no treinamento com rest pause e infratônico. Mas desta vez, enquanto você baixa o peso no aspecto negativo, pare a progressão descendente em 3 pontos diferentes na amplitude de movimento. Um próximo ao topo, não exatamente em direção ao ponto intermediário. Então pare novamente na metade e uma vez em um ponto perto do fundo, não exatamente em direção à posição estendida. Segure o peso em cada um desses 3 pontos diferentes e tente reverter o movimento descendente e realmente tentar levantar o peso novamente, o que deveria ser impossível, e segure cada posição por no máximo 2 a 3 segundos. Realize como o rest pause, descansando 10 segundos entre cada uma das 4 ou 5 repetições do conjunto. Você também pode selecionar 3 posições estáticas diferentes para cada repetição, para que trabalhe muitos mais pontos em toda a amplitude de movimento. Siga basicamente as mesmas diretrizes básicas que no treinamento de rest pause e infratônico. Você também pode ser inovador aqui e combinar os 3, infratônico, rest pause e treinamento de contração omni. Talvez um conjunto de cada em 3 exercícios diferentes, para que você faça um total de 3 séries por parte do corpo. Tenha em mente que todos esses 3 métodos são relativamente novos e, portanto, diretrizes precisas realmente não foram estabelecidas. Você pode ficar tranquilo, no entanto, que desde que você mantenha os princípios básicos do treinamento de heavy duty, você pode formular sua própria rotina com confiança.